Um homem dá carona à noiva fugitiva sem saber que sua ex-esposa era uma ameaça. Mas ao descobrir a verdade, ele percebeu que a maior ameaça estava bem mais perto do que imaginava. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar da onde você é. A madrugada gelada de junho cortava o ar como uma lâmina afiada, e Olavo Siqueira sentiu o frio penetrar através do para-brisa embaçado de sua velha caminhonete. Aos 35 anos, o veterinário havia aprendido a conviver com as madrugadas solitárias que a profissão exigia. Mas naquela manhã, algo pesava diferente em seu peito. O aniversário de 2 anos da morte de Beatriz se aproximava como uma tempestade inevitável. A estrada rural que conectava sua propriedade à cidade estava silenciosa. Olavo pensava em Clara, ainda dormindo, cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro, como os de Beatriz costumavam ficar. A menina de 8 anos era sua luz em meio à escuridão, mas também a lembrança constante do amor que havia perdido. De repente, uma figura fantasmagórica surgiu na curva da estrada. Uma mulher caminhava descalça pelo asfalto gelado, vestindo um longo vestido branco rasgado. Seus cabelos escuros estavam desalinhados e ela parecia desorientada, perdida. O coração de Olavo disparou. Sua primeira reação foi de um homem que havia perdido a capacidade de se envolver emocionalmente com estranhos. Mas algo na fragilidade daquela mulher tocou uma corda sensível em sua alma. Era como se Beatriz sussurrasse: "Ajude-a, Olavo." Ele parou a caminhonete e saiu com cuidado. O frio da madrugada o atingiu, mas ele mal notou. "Moça, você está bem?" perguntou com a voz suave que usava com animais feridos. "Precisa de ajuda?" A mulher levantou os olhos e Olavo viu uma mistura de medo, alívio e desespero. Era o mesmo olhar que ele havia tido nos últimos dias de Beatriz. O olhar de quem perdeu o controle da própria existência. "Eu não sei onde estou", ela murmurou, tremulando. "Preciso sair daqui." Olavo sentiu o coração se contrair. Não queria se envolver, não queria abrir sua vida protegida para mais dor, mas também não podia abandonar aquela mulher na estrada gelada. "Entre na caminhonete", disse abrindo a porta. "Sou Olavo Siqueira, veterinário. Vou ajudá-la." A mulher hesitou, avaliando se podia confiar nele. Então, lentamente, entrou no veículo. Olavo notou seus pés machucados e como tremia violentamente. "Como se chama?" perguntou, ligando o aquecedor. "Camila", ela sussurrou. Enquanto dirigia para casa, Olavo se questionava sobre o que estava fazendo. Sua vida já era complicada com o trabalho, Clara e a saudade constante de Beatriz. Mas algo em Camila despertou uma compaixão que julgava ter morrido com sua esposa. Ao chegarem à propriedade, viu Clara espiando pela janela, curiosa. Acenou para a filha e ajudou Camila a sair da caminhonete. "Você pode ficar aqui pelo tempo que precisar", disse, surpreendendo a si mesmo, até descobrir o que fazer. Naquele momento, sem saber, Olavo tomava a decisão que mudaria completamente sua existência e a de sua filha. O sol já despontava no horizonte quando Olavo preparou um banho quente para Camila e separou algumas roupas que haviam pertencido a Beatriz. Suas mãos tremeram ao tocar os tecidos guardados há 2 anos, mas algo lhe dizia que sua esposa aprovaria esse gesto de compaixão. Clara havia acordado e observava tudo com curiosidade infantil, fazendo perguntas que Olavo mal sabia como responder. "Papai, quem é a moça? Por que ela estava na rua com aquela roupa estranha?" "É alguém que precisava de ajuda, filha", respondeu, penteando os cabelos da menina. "Às vezes, as pessoas passam por momentos difíceis." Após o banho, Camila surgiu na cozinha vestindo um vestido simples de algodão azul que realçava seus olhos escuros. Parecia uma pessoa completamente diferente da mulher desesperada que ele encontrara na estrada. Olavo serviu café, pão caseiro e queijo fresco, observando como ela comia com fome, como se não se alimentasse há dias. "Obrigada", murmurou Camila, os olhos marejados.
Não sei como retribuir sua bondade. Não precisa retribuir nada, disse Olavo, sentando-se à mesa. Mas se quiser conversar sobre o que aconteceu... Camila respirou fundo, as mãos tremendo ligeiramente ao segurar a xícara de café. Eu fugi do meu casamento, disse finalmente. Ontem à noite, no altar, olhei para Heitor e percebi que estava prestes a me prender em uma jaula dourada para o resto da vida. Clara arregalou os olhos, fascinada pela história, mas Olavo fez um gesto para que ela fosse brincar no quintal. Algumas conversas eram para adultos. Heitor era meu noivo, continuou Camila. Um empresário rico, poderoso. Minha família arranjou esse casamento quando eu tinha apenas 20 anos. 5 anos se passaram e eu nunca tive coragem de dizer não. Ele controlava tudo, onde eu ia, com quem falava, que roupas usava. Olavo sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Conhecia bem a dor do aprisionamento, embora a sua fosse diferente. Era prisioneiro de sua própria tristeza. Na hora dos votos, quando o padre perguntou se eu aceitava Heitor como marido, algo dentro de mim gritou, não. Saí correndo da igreja sem olhar para trás, disse, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Caminhei a noite toda até você me encontrar. E sua família? Perguntou Olavo. Meus pais, eles vão ficar furiosos. Todo o dinheiro investido na festa, a humilhação pública, mas principalmente vão ficar decepcionados por eu ter desperdiçado a oportunidade de me casar com um homem tão excepcional, respondeu com amargura. Olavo permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando a história. Via em Camila uma mulher corajosa que havia escolhido a liberdade em detrimento da segurança financeira. Lembrou-se de como Beatriz sempre dizia que a vida era curta demais para ser vivida nas sombras. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, repetiu, mais convicto desta vez. Mas precisa saber que minha vida é simples. Não tenho muito a oferecer além de um teto e comida. É mais do que eu poderia esperar, disse Camila, sorrindo pela primeira vez. Posso ajudar com os afazeres da casa, cuidar de Clara quando você precisar sair para o trabalho. Naquele momento, Clara voltou correndo da área externa, carregando um gatinho órfão que Olavo estava tratando. Olha, ela gostou do pipoca, exclamou, entregando o felino para Camila. Vendo Camila acariciar delicadamente o animal, Olavo sentiu algo estranho se mexer em seu peito. Há 2 anos não sentia nada além de dor e responsabilidade. Agora, pela primeira vez, uma sensação diferente começava a brotar. A possibilidade de que talvez, apenas talvez, a vida ainda pudesse surpreendê-lo. Mas no fundo de sua mente, uma voz o alertava. Homens poderosos como Heitor não costumavam aceitar derrotas facilmente. Os primeiros dias com Camila, na propriedade, trouxeram uma rotina que Olavo não experimentava há anos. Ela acordava cedo, preparava o café, ajudava Clara a se arrumar para a escola e ainda encontrava tempo para organizar a casa que ele mal conseguia manter em ordem. Era reconfortante, mas também perturbador. Olavo se pegava observando Camila enquanto ela cantarolava lavando a louça ou quando brincava com Clara no quintal. Havia algo genuíno em seus gestos que contrastava completamente com a vida de luxo que ela descrevia ter vivido. Era como se, longe das amarras douradas, ela finalmente pudesse ser quem realmente era. No terceiro dia, porém, a realidade bateu à sua porta de forma inesperada. Jussara, a mãe de Beatriz, chegou para sua visita semanal habitual e encontrou Camila estendendo roupas no varal. A expressão da mulher de 60 anos se endureceu instantaneamente. Olavo, chamou com voz firme, entrando na casa sem cerimônias. Que história é essa de você ter uma mulher morando aqui? Olavo suspirou. Sabia que esse momento chegaria. Jussara havia se tornado ainda mais protetora após a morte da filha e via Clara como sua única conexão com Beatriz. Dona Jussara, esta é Camila. Ela está passando por dificuldades e eu ofereci ajuda temporária, explicou, tentando manter a calma.
Temporária? Jussara cruzou os braços. Olavo, você perdeu o juízo? Essa mulher é uma completa desconhecida. E Clara, você pensou no que isso pode causar na cabeça da menina? Camila, que havia entrado discretamente na cozinha, presenciou toda a discussão. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela permaneceu em silêncio. Jussara, por favor. Olavo tentou amenizar. Camila não representa perigo algum. Ela apenas precisa de um tempo para reorganizar sua vida. Beatriz deve estar se revirando no túmulo, disse Jussara com dureza. Você mal enterrou minha filha e já trouxe outra mulher para dentro da nossa casa. As palavras atingiram Olavo como uma bofetada. A dor que ele carregava se misturou com uma raiva que não sentia há anos. Esta é minha casa, Jussara, e eu não trouxe ninguém. Ajudei uma pessoa que estava em necessidade, algo que Beatriz faria sem hesitar. Não ouse usar o nome da minha filha para justificar seus impulsos, replicou a sogra. Clara precisa de estabilidade, não de uma estranha confundindo sua cabeça. Clara, que brincava no quintal, ouviu as vozes alteradas e entrou correndo. Por que vocês estão brigando? Perguntou assustada. O coração de Olavo se partiu ao ver o medo nos olhos da filha. Nos últimos 2 anos, ele havia se esforçado para protegê-la de qualquer conflito, e agora ela presenciava uma discussão por causa de sua decisão. Não estamos brigando, meu amor, mentiu, ajoelhando-se ao lado da menina. Vovó Jussara só estava preocupada. Jussara olhou para Camila com desprezo. Espero que você tenha consciência do transtorno que está causando nesta família, disse antes de sair da casa batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila se aproximou de Olavo, as mãos tremendo. Eu preciso ir embora, sussurrou. Não posso causar problemas entre vocês. Não, disse Olavo, mais para si mesmo do que para ela. Jussara não tem o direito de decidir como vivo minha vida. Mas ao ver Clara abraçada em suas pernas, claramente abalada pela discussão, Olavo sentiu uma onda de culpa o dominar. Seria egoísmo de sua parte manter Camila ali se isso significasse prejudicar sua filha? Naquela noite, depois que Clara dormiu, Olavo se sentou na varanda, olhando para as estrelas. Camila se aproximou e sentou ao seu lado. Sua sogra tem razão, disse ela suavemente. Clara precisa de tranquilidade e minha presença está trazendo conflito. Beatriz sempre dizia que fazer a coisa certa raramente era fácil, respondeu Olavo. Ela ajudaria você, independentemente do que outros pensassem. Camila sorriu tristemente. Ela deve ter sido uma mulher incrível. Era, confirmou Olavo, sentindo a familiar pontada de saudade. E por isso sei que estou fazendo a coisa certa. Mas no fundo, uma dúvida crescia em seu coração. Será que estava sendo justo com Clara ao manter Camila ali? Ou estava sendo egoísta por sentir, pela primeira vez em 2 anos, que não estava completamente sozinho? Uma semana havia se passado desde o confronto com Jussara, e Olavo sentia o peso da tensão em cada movimento. Clara, sempre sensível às mudanças de humor do pai, começou a fazer perguntas que ele não sabia como responder. Papai, a Camila vai embora? Perguntou durante o café da manhã, mexendo distraída no mingau de aveia. Por que pergunta isso, filha? Olavo tentou manter a voz casual, mas Camila notou sua hesitação. Por que você fica triste quando olha para ela, igual quando olha para as fotos da mamãe? Respondeu Clara com a honestidade brutal das crianças. A observação atingiu Olavo como um raio. Era verdade? Ele estava confundindo gratidão e compaixão com algo mais profundo? A culpa o consumia. Como podia pensar em outra mulher quando Beatriz havia partido há apenas 2 anos? Naquela tarde, enquanto atendia uma vaca em uma fazenda vizinha, Olavo não conseguia se concentrar. Seu amigo Roberto, dono da propriedade, notou sua distração. Ouvi dizer que você está hospedando uma moça em casa, comentou Roberto, observando Olavo examinar o animal. O povo anda comentando. As pessoas sempre têm algo para comentar,
respondeu Olavo, mais seco do que pretendia. Olha, Olavo, você é meu amigo há anos. Sei que estes 2 anos foram difíceis, mas talvez seja a hora de pensar em reconstruir sua vida, disse Roberto, apoiando a mão no ombro do veterinário. Eu não estou reconstruindo nada, protestou Olavo. Apenas ajudei alguém em necessidade. E não há nada de errado nisso. Beatriz ficaria orgulhosa, disse Roberto. Mas você tem que parar de se punir por estar vivo. As palavras ecoaram na mente de Olavo durante todo o caminho de volta para casa. Ao chegar, encontrou Camila ensinando Clara a fazer biscoitos na cozinha. A cena era tão doméstica, tão natural, que seu coração se apertou. Papai, olha o que aprendi! Clara correu para mostrar um biscoito em formato de estrela, com farinha nas bochechas e um sorriso radiante. Olavo não via sua filha tão animada há meses. Camila havia trazido uma leveza para aquela casa que ele nem percebera que faltava, mas isso apenas intensificou sua confusão interna. Naquela noite, depois que Clara dormiu, Olavo encontrou Camila na varanda, olhando para a lua cheia que iluminava os campos. Você está se sentindo culpado, disse ela sem rodeios. Posso ver em seus olhos. Olavo suspirou. Clara parece mais feliz com você aqui. E isso me faz sentir culpado. Como se eu não fosse suficiente para ela antes. Talvez ela apenas sentisse falta de uma presença feminina. Sugeriu Camila gentilmente. Isso não significa que você falhou como pai. Mas, e se eu estiver confundindo as coisas? Olavo finalmente verbalizou seu maior medo. E se eu estiver usando sua situação como desculpa para não me sentir tão sozinho? Camila se virou para encará-lo. Olavo, você me salvou quando eu mais precisava. Se encontrar um pouco de paz ao me ajudar, isso não diminui a pureza do seu gesto. Beatriz era tudo para mim, murmurou ele. Eu prometi a ela que sempre cuidaria de Clara, que seria o pai que ela merecia. Mas e se eu estiver falhando? E se trouxer você para nossas vidas, está confundindo Clara sobre a memória de sua mãe. As crianças têm uma capacidade incrível de amar sem substituir, disse Camila. Clara não está esquecendo Beatriz por gostar de mim. Ela está apenas permitindo que seu coração cresça. Olavo permaneceu em silêncio, lutando contra as emoções conflitantes que o dominavam. Parte dele queria acreditar nas palavras de Camila, mas outra parte, a parte que ainda carregava o luto como uma armadura, resistia a qualquer possibilidade de mudança. Tenho medo, admitiu finalmente. Medo de estar traindo a memória de Beatriz, medo de estar sendo egoísta, medo de que Clara se machuque se você decidir partir. Camila estendeu a mão e tocou gentilmente a dele. Então vamos descobrir juntos o que é melhor para todos, mas não deixe o medo decidir por você. Naquela noite, Olavo demorou para adormecer, o coração dividido entre o passado que não conseguia soltar e um futuro que começava a se desenhar, mesmo contra sua vontade. O telefone tocou às 6 da manhã, cortando o silêncio da casa como uma sirene. Olavo atendeu com pressa, temendo que fosse alguma emergência veterinária, mas a voz do outro lado da linha o deixou gelado. Você tem algo que me pertence, disse uma voz masculina, fria e calculista. E eu quero de volta. Quem é? Perguntou Olavo, embora uma parte dele já soubesse a resposta. Heitor Mendonça. Acredito que minha noiva esteja em sua propriedade. Olavo sentiu o sangue ferver. Camila não é propriedade de ninguém. Ela é uma mulher livre para fazer suas próprias escolhas. Uma risada seca ecoou pelo telefone. Você não faz ideia de com quem está lidando, veterinário. Sugiro que a convença a voltar para casa antes que eu tome medidas mais drásticas. A ligação foi encerrada abruptamente. Olavo permaneceu parado, o telefone ainda na mão, sentindo uma mistura de raiva e medo. Camila apareceu na cozinha, pálida como um fantasma. Era ele, não era? Perguntou com a voz trêmula. Olavo assentiu. Como ele conseguiu meu número? Heitor tem recursos, investigadores particulares, contatos em toda parte, explicou Camila tremendo.
Eu sabia que ele me encontraria eventualmente. Ele não pode forçá-la a voltar, disse Olavo, tentando soar mais confiante do que se sentia. Você não conhece Heitor, murmurou Camila. Ele sempre consegue o que quer. Sempre. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Clientes cancelaram consultas sem explicação. Fornecedores passaram a exigir pagamento antecipado e Olavo notou carros desconhecidos passando devagar pela propriedade. Era como se uma sombra invisível estivesse se estendendo sobre sua vida. Clara também percebeu a mudança no ambiente. Papai, por que todo mundo está triste? Perguntou durante o jantar, olhando preocupada para Camila, que mal havia tocado na comida. São só preocupações de adulto, filha, mentiu Olavo, forçando um sorriso. Na quinta-feira, a situação se agravou. Olavo chegou em casa para encontrar Camila em pânico, segurando Clara contra o peito. Havia homens aqui, disse ela com a voz entrecortada. 2 homens de terno. Eles não disseram nada, apenas ficaram parados do lado de fora da cerca, observando a casa. Clara estava brincando no quintal quando os viu. Eu fiquei com medo, disse Clara, agarrando-se ao pai. Eles pareciam os homens maus dos filmes. Olavo sentiu uma fúria que não experimentava há anos. Como Heitor ousava intimidar sua filha. Vamos chamar a polícia, disse. De que adianta? Perguntou Camila amargamente. Eles não fizeram nada ilegal, estavam em propriedade pública. Naquela noite, Olavo mal conseguiu dormir. Cada ruído do lado de fora o deixava alerta. Saiu várias vezes para verificar se estava tudo bem, sempre encontrando a propriedade vazia, mas com a sensação constante de estar sendo observado. No dia seguinte, a pressão aumentou ainda mais. O dono da loja de ração, que fornecia produtos para Olavo há anos, ligou cancelando o crédito. Desculpe, Olavo, disse constrangido. Recebi informações de que você está passando por dificuldades financeiras. É apenas uma precaução. Que informações? De quem? Questionou Olavo, mas a linha já havia sido cortada. Camila observava tudo com crescente culpa. Ele está destruindo sua vida por minha causa, disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu preciso voltar. Não, disse Olavo firmemente. Não vou deixar que um homem controlador intimide minha família. Mas Clara... Camila olhou para a menina que brincava no canto da sala, aparentemente alheia à atenção dos adultos. Ela não merece passar por isso. Olavo se ajoelhou diante de Camila, segurando suas mãos. Beatriz sempre dizia que há momentos na vida em que precisamos escolher entre o que é fácil e o que é certo. Entregar você para Heitor seria fácil, mas não seria certo. E se ele fizer algo pior? E se... Camila não conseguiu terminar a frase. Não vamos deixar que o medo vença, disse Olavo, mas por dentro ele também estava aterrorizado. Pela primeira vez, desde que havia trazido Camila para casa, questionou se havia tomado a decisão certa. Será que seu desejo de ajudar não estava, na verdade, colocando Clara em perigo? O domingo, que deveria ser tranquilo, se transformou no dia mais difícil, desde que Camila chegara à propriedade. Olavo acordou com o som de vidros se quebrando no quintal. Correu para fora e encontrou as janelas do galinheiro despedaçadas, as galinhas em pânico e uma pedra no meio dos cacos. Foi durante a madrugada, disse Camila, que já estava varrendo os fragmentos. Eu ouvi o barulho, mas quando saí para ver não havia ninguém. Clara apareceu na porta, assustada. As galinhas estão bem, papai? Estão sim, meu amor, mentiu Olavo, vendo 2 aves feridas que precisaria tratar. Foi só um acidente. Mas não havia sido acidente, e todos sabiam disso. O clima se tornou ainda mais tenso quando Jussara chegou inesperadamente para almoçar, trazendo consigo o padre Antônio, um homem idoso que conhecia a família há décadas. Olavo, disse o padre após os cumprimentos, ouvi na cidade que você está passando por dificuldades. Vim oferecer meu apoio. Que tipo de dificuldades?
Perguntou Olavo, desconfiado. Bem, Jussara interferiu. As pessoas estão preocupadas com Clara. Uma criança precisa de estabilidade, e com essa mulher aqui, ela lançou um olhar de reprovação para Camila. Parece que vocês têm atraído problemas. Padre Antônio, que sempre fora gentil, assumiu um tom mais sério. Olavo, você é um bom homem, mas talvez seja hora de pensar se suas decisões estão realmente beneficiando Clara. Clara está feliz, defendeu-se Olavo. Está mesmo? Questionou Jussara. Porque na escola a professora disse que ela tem feito perguntas estranhas sobre homens maus e tem tido pesadelos. O coração de Olavo se partiu. Clara não havia lhe contado sobre os pesadelos. Olhou para a filha, que brincava no canto da sala, e sentiu uma onda de culpa devastadora. Talvez, sugeriu o padre delicadamente, a senhorita Camila pudesse encontrar abrigo em outro lugar. A paróquia tem contatos com instituições que poderiam ajudá-la. Não, disse Olavo, mas sua voz saiu menos firme do que pretendia. Camila, que havia permanecido em silêncio, se levantou. Eles têm razão, disse com a voz embargada. Clara não deveria sofrer por minha causa. Camila não, protestou Olavo. É a decisão certa, insistiu ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca me perdoaria se algo acontecesse com Clara por minha culpa. Naquela tarde, depois que Jussara e o padre partiram, a casa ficou mergulhada em um silêncio pesado. Clara notou a tristeza dos adultos e se aproximou de Camila. Você vai embora? Perguntou com os olhos marejados. Camila se ajoelhou para ficar na altura da menina. Talvez seja o melhor, querida. Mas eu gosto de você aqui, disse Clara, abraçando Camila. Você faz biscoitos gostosos e conta histórias bonitas. O coração de Olavo se despedaçou ao ver a cena. Como havia chegado àquele ponto? 3 semanas atrás, sua vida era previsível, segura, mesmo que melancólica. Agora estava no centro de uma tempestade que ameaçava destruir a paz de sua filha. Naquela noite, Clara teve outro pesadelo. Olavo a encontrou chorando em seu quarto, tremendo de medo. Papai, sonhei que os homens maus levaram você embora, soluçou ela. Olavo a pegou no colo, sentindo o peso esmagador de suas escolhas. Papai não vai a lugar nenhum, meu amor, eu prometo. E a Camila? Ela vai embora? Olavo não soube o que responder. Como explicar para uma criança de 8 anos a complexidade da situação em que se encontravam? Era 5 da manhã quando Olavo encontrou Clara parada diante do quarto de hóspedes, observando Camila terminar de arrumar suas poucas coisas na mala. A menina tinha os olhos vermelhos de tanto chorar durante a noite. Papai, disse Clara com uma voz pequena, mas determinada. Você falou que a mamãe sempre ajudava as pessoas que precisavam. Olavo se ajoelhou ao lado da filha. Sim, ela ajudava. Então por que todo mundo quer que a Camila vá embora? Ela precisa de ajuda. A pergunta simples de sua filha de 8 anos atingiu Olavo como um raio de clareza. Ele havia se perdido em meio às pressões externas, aos medos e às culpas, esquecendo-se do princípio mais básico que Beatriz lhe havia ensinado. Fazer o que é certo, independentemente das consequências. Clara tem razão, disse Camila da porta do quarto, a voz embargada. Beatriz ajudaria, mas eu entendo se vocês não puderem mais. Não, interrompeu Olavo, levantando-se com uma determinação que não sentia há semanas. Clara está certa, e eu estive errado. Pela primeira vez desde que Camila chegara, Olavo viu a situação com total clareza. Não se tratava de culpa por estar traindo a memória de Beatriz, nem de egoísmo por querer companhia. Tratava-se de fazer exatamente o que sua esposa faria. Proteger uma mulher em necessidade, mesmo que isso significasse enfrentar adversidades. Camila, desfaça essa mala, disse com firmeza. Você não vai a lugar nenhum. Olavo, você não entende. Heitor não vai parar, começou ela. Então vamos enfrentá-lo juntos, declarou Olavo.
Passamos estas semanas correndo das sombras dele, deixando que o medo controlasse nossas decisões, mas não somos apenas vítimas. Temos direitos, temos escolhas. Clara bateu palmas aliviada. A Camila vai ficar? Vai sim, meu amor, disse Olavo pegando a filha no colo. E sabe por quê? Porque nossa família não abandona as pessoas que amamos. A palavra família saiu naturalmente. E Olavo percebeu que era exatamente isso que eles haviam se tornado nas últimas semanas. Não uma substituição ao que ele tinha com Beatriz, mas algo novo, construído sobre bases diferentes, mas igualmente sólidas. Camila desabou em lágrimas, mas eram lágrimas de alívio. Vocês têm certeza? Absoluta, respondeu Olavo. Mas não vamos mais nos esconder. Vamos procurar ajuda legal, vamos documentar todas as intimidações e vamos mostrar a Heitor que ele escolheu a família errada para intimidar. Naquele momento, algo fundamental mudou na perspectiva de Olavo. Ele percebeu que havia passado 2 anos se escondendo da vida, usando o luto como uma armadura para evitar riscos e emoções. Camila não havia apenas precisado de sua ajuda, ela havia lhe mostrado que ainda havia vida para ser vivida, amor para ser dado e batalhas que valiam a pena ser lutadas. Beatriz sempre dizia que a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo, disse ele, olhando nos olhos de Camila. Você é mais importante que meu medo. Clara é mais importante que meu medo. E nós? Perguntou Camila hesitante. O que somos? Olavo pensou por um momento, sentindo pela primeira vez em anos que seu coração estava completamente aberto. Somos uma família que escolheu se formar não pelo sangue ou casamento, mas pelo amor e pela decisão de cuidarmos uns dos outros. Clara, sem entender completamente as complexidades adultas da situação, mas percebendo que a tempestade havia passado, abraçou ambos em um abraço apertado. Agora vamos tomar café da manhã, disse Olavo sorrindo pela primeira vez em semanas. E depois vamos fazer alguns telefonemas. É hora de mostrar ao senhor Heitor Mendonça que ele subestimou gravemente esta família. Enquanto preparavam o café juntos, Olavo sentiu uma sensação que não experimentava desde antes da morte de Beatriz. Esperança. Não a esperança melancólica de que a dor passaria, mas a esperança ativa de que dias melhores estavam por vir e que ele tinha força suficiente para construí-los. A partir daquele momento, Olavo não estava mais fugindo de sua nova realidade. Ele estava correndo em direção a ela, de braços abertos. Na segunda-feira seguinte ao seu despertar, Olavo tomou a primeira medida concreta contra as intimidações de Heitor. Vestiu sua melhor roupa e dirigiu-se ao escritório de advocacia de Dr. Antônio Silveira, um advogado respeitado na cidade que havia sido amigo de infância de seu pai. Olavo! Dr. Antônio se levantou para cumprimentá-lo. Que bom vê-lo! Ouvi dizer que você está enfrentando algumas dificuldades. Estou, Dr. Antônio, e vim pedir sua ajuda, disse Olavo, sentando-se na poltrona de couro. Preciso de orientação legal para proteger uma mulher que está sendo perseguida por um ex-noivo abusivo. Doutor, Antônio ouviu atentamente enquanto Olavo relatava toda a situação. O casamento forçado, a fuga de Camila, as intimidações de Heitor, o vandalismo na propriedade. Este Heitor Mendonça. Conheço o nome, disse o advogado, franzindo a testa. Empresário de São Paulo, muitos negócios duvidosos. Você tem provas das intimidações? Algumas, respondeu Olavo. As chamadas telefônicas, os danos à propriedade, testemunhas dos homens observando minha casa. Vamos começar por aí. Preciso que você documente tudo daqui para frente, orientou o Dr. Antônio. Toda ligação, toda ameaça, toda tentativa de sabotagem. E Camila, ela estaria disposta a dar um depoimento formal? Sim, disse Olavo sem hesitar. Ela quer sua liberdade de volta.
Quando Olavo chegou em casa, encontrou uma cena que aqueceu seu coração. Camila estava ensinando Clara a plantar mudas de tomate na horta, ambas com as mãos sujas de terra e sorrisos no rosto. "Como foi com o advogado?" perguntou Camila, limpando as mãos no avental. "Melhor do que esperava", respondeu Olavo. "Dr. Antônio disse que temos um caso sólido para obter uma medida protetiva contra Heitor." "Medida protetiva?" Clara olhou curiosa. "O que é isso?" "É uma proteção legal, filha", explicou Olavo. "Significa que Heitor não pode mais nos incomodar." Nos dias seguintes, pequenas vitórias começaram a se acumular. Roberto, o amigo fazendeiro, veio pessoalmente se desculpar. "Olavo, descobri que alguém estava espalhando mentiras sobre suas finanças. Claro que sei que são mentiras. Você pode contar comigo para o que precisar." A professora de Clara também mostrou apoio inesperado. "Senhor Olavo", disse ela, após a aula, "Clara tem falado muito sobre Camila. É evidente que a presença dela tem feito bem à menina. Não acredite em tudo que andam falando por aí." Mas a maior vitória veio quando menos esperavam. Dr. Antônio ligou na quarta-feira com novidades empolgantes. "Olavo, você não vai acreditar", disse o advogado. "Heitor Mendonça está sendo investigado pela Receita Federal por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Parece que seus métodos questionáveis finalmente chamaram a atenção das autoridades. Isso significa que ele tem problemas muito maiores para se preocupar do que perseguir Camila. A investigação é séria, Olavo. Ele pode enfrentar prisão." Quando Olavo contou as novidades para Camila, ela desabou em lágrimas de alívio. "Eu sempre soube que os negócios dele eram suspeitos", disse ela. "Ele gastava muito mais do que qualquer empresa legítima poderia gerar." Naquela noite, pela primeira vez em semanas, a casa teve um clima verdadeiramente festivo. Clara insistiu em fazer um jantar especial para comemorar, que consistiu em sanduíches cortados em formato de estrela e suco de laranja servido em taças de vinho. "Estamos comemorando o que exatamente?" perguntou Clara durante o jantar. "Estamos comemorando que, às vezes, quando fazemos a coisa certa, o universo conspira a nosso favor", disse Olavo, olhando para Camila. "E estamos comemorando que nossa família está ficando mais forte", acrescentou Camila, fazendo Clara bater palmas de alegria. Mais tarde, quando Clara dormiu, Olavo e Camila se sentaram na varanda para conversar. "Você salvou minha vida", disse Camila suavemente. "Não apenas ao me resgatar da estrada, mas ao me mostrar que eu merecia lutar pela minha liberdade." "Na verdade", respondeu Olavo, "acho que nos salvamos mutuamente. Você me mostrou que ainda havia vida para ser vivida, mesmo depois de tanta perda." Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Beatriz, Olavo dormiu profundamente, sem pesadelos, sem culpa. Havia descoberto que honrar o passado não significava ficar preso nele, e que abrir o coração para novas possibilidades não diminuía o amor que havia sentido antes. Era apenas o começo, mas finalmente sentia que estava no caminho certo. 2 semanas depois da primeira vitória, Olavo acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Era sábado, e encontrou Camila e Clara preparando panquecas, farinha espalhada por toda a parte e um clima de alegria que ele não via há anos. "Papai!" Clara correu para abraçá-lo. "A Camila está me ensinando a fazer panquecas da avó dela. Ela disse que a receita é secreta." "Não é mais", riu Camila, apontando para Clara. "Agora você também conhece o segredo." Vendo a cumplicidade entre as duas, Olavo sentiu uma emoção profunda. Camila não estava tentando substituir Beatriz na vida de Clara. Ela estava criando seu próprio espaço, construindo uma relação única e especial com a menina. Após o café da manhã, Dr. Antônio telefonou com mais boas notícias. "A medida protetiva foi aprovada, Olavo. Heitor está oficialmente proibido de se aproximar de vocês ou fazer qualquer tipo de contato.
E tem mais. A investigação federal está progredindo rapidamente. Isso significa que estamos seguros? Perguntou Olavo. Significa que vocês têm a lei do seu lado agora, confirmou o advogado. Com a pressão de Heitor diminuindo, a vida na propriedade começou a encontrar um novo ritmo. Camila, que havia crescido em ambiente urbano e privilegiado, descobriu uma paixão inesperada pela vida rural. Ela ajudava Olavo com os animais, aprendeu a cuidar da horta e até mesmo assistia a alguns atendimentos veterinários. Nunca pensei que gostaria tanto de cuidar de plantas e animais, disse ela uma tarde, enquanto observava Olavo tratar de um bezerro doente. É tão real, tão diferente da vida superficial que eu levava. Beatriz costumava dizer que a natureza nos ensina sobre ciclos, disse Olavo, sobre renascimento, sobre encontrar beleza nas coisas simples. Um dia, Clara fez uma pergunta que surpreendeu ambos os adultos. Camila, você vai casar com o papai? O silêncio que se seguiu foi constrangedor, mas também revelador. Olavo e Camila haviam evitado falar sobre os sentimentos que cresciam entre eles, concentrando-se na resolução dos problemas práticos. Clara, disse Olavo gentilmente, essas são coisas que os adultos decidem devagar. Mas vocês se gostam, observou a menina com a franqueza típica das crianças. Posso ver nos olhos de vocês. Mais tarde, quando Clara estava dormindo, Olavo e Camila finalmente conversaram sobre o assunto. Ela não está errada, disse Camila, corando ligeiramente. Sobre como nos olhamos. Eu sei, admitiu Olavo, mas tenho medo de estar confundindo gratidão com algo mais profundo. E eu tenho medo de estar usando você como fuga da minha vida anterior, confessou Camila. Preciso ter certeza de que meus sentimentos são genuínos, não apenas alívio por estar segura. Eles decidiram não se apressar, dar tempo para que seus sentimentos se esclarecessem naturalmente. Era uma decisão madura que mostrava o quanto ambos haviam crescido. Nessa época, Camila tomou uma decisão importante. Quero estudar psicologia, anunciou durante o jantar. Quero ajudar outras mulheres que passaram pelo que eu passei. É uma ideia maravilhosa, apoiou Olavo. A universidade em Florianópolis tem um curso excelente. Mas isso significaria me ausentar alguns dias por semana, disse Camila hesitante. Vocês ficariam bem? Nós vamos apoiar seus sonhos, declarou Clara solenemente. É isso que as famílias fazem, né, papai? Olavo sorriu, orgulhoso da sabedoria da filha. Exatamente isso, meu amor. A decisão de Camila estudar psicologia representava muito mais que uma escolha profissional. Era a prova de que ela estava construindo uma vida própria, independente, baseada em propósito e não apenas em fuga. Conforme os dias passavam, a propriedade se transformava. Camila plantou flores na entrada, organizou a casa com toques femininos que não competiam com as memórias de Beatriz, mas criavam novos espaços de beleza. Clara ajudava em tudo, vibrando com cada pequena melhoria. Sabe o que mais me impressiona? Disse Olavo para Dr. Antônio durante uma de suas conversas. Como Camila encontrou forças para transformar trauma em propósito. Ela poderia ter se escondido para sempre, mas escolheu usar sua experiência para ajudar outras pessoas. E você? Perguntou o advogado. Como está se sentindo em relação a tudo isso? Olavo pensou por um momento. Pela primeira vez em 2 anos, sinto que não estou apenas sobrevivendo, estou vivendo. E mais importante, estou construindo algo novo sem destruir o que veio antes. Era uma sensação libertadora. Finalmente, havia encontrado uma forma de honrar o passado, enquanto abraçava o futuro. 4 meses haviam se passado desde que Camila entrara na vida de Olavo e Clara. E a propriedade rural havia se transformado em algo que nenhum deles imaginara possível. O que começara como um gesto de compaixão havia florescido em uma família unida por escolha e amor genuíno.
Camila tinha sido aceita no curso de psicologia em Florianópolis e viajava 3 vezes por semana para as aulas. Nos dias em que ela estava fora, Olavo e Clara mantinham a rotina, mas ambos sentiam sua falta. Era uma saudade boa, que confirmava que os sentimentos entre eles eram reais e profundos. "Papai", disse Clara numa manhã, enquanto preparavam o café da manhã sem Camila. "Acho que posso chamar a Camila de mãe?" A pergunta pegou o Olavo de surpresa. Ele parou de mexer os ovos e olhou para a filha. "O que você acha disso, Clara?" "Eu lembro da mamãe Beatriz", disse a menina com seriedade. "Ela vai sempre ser minha primeira mãe, mas a Camila cuida de mim como uma mãe cuida, né? Posso ter 2 mães?" Olavo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A sabedoria simples de sua filha o surpreendia constantemente. "Claro que pode, meu amor. O coração pode ser grande o suficiente para amar muitas pessoas." Quando Camila voltou de Florianópolis naquela tarde, Clara correu para abraçá-la. "Mãe Camila, eu posso te chamar assim?" Camila se ajoelhou e abraçou Clara, emocionada demais para falar por alguns segundos. "Seria a maior honra da minha vida", sussurrou finalmente. Naquela noite, depois que Clara dormiu, Olavo e Camila conversaram na varanda sobre esse marco em suas vidas. "Nunca pensei que seria mãe", confessou Camila. "Heitor sempre dizia que eu seria uma mãe terrível, que não tinha instinto maternal." "Heitor estava errado sobre muitas coisas", disse Olavo. "Você é extraordinária com Clara. E mais importante, você é você mesma com ela. Não tenta ser Beatriz. E isso é perfeito." "E você?", perguntou Camila. "Como se sente sobre nós?" Olavo pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Sinto que finalmente entendi que amar uma pessoa não diminui o amor que senti por outra. Beatriz sempre vai fazer parte de quem eu sou. Mas isso não significa que meu coração não pode crescer." Foi nesse momento que Dr. Antônio ligou com a notícia que eles esperavam. "Heitor foi preso, Olavo. A investigação federal encontrou evidências suficientes. Ele vai ficar fora de circulação por muito tempo." A sensação de alívio foi avassaladora. Camila desabou em lágrimas, mas eram lágrimas de libertação total. Finalmente, verdadeiramente livre. Alguns dias depois, uma visita inesperada mudou a dinâmica da casa. Maria Eduarda, irmã mais nova de Camila, apareceu na propriedade. Aos 22 anos, ela havia desafiado os pais e rompido com a família para apoiar a irmã. "Eu sempre soube que você estava certa", disse Duda, como era chamada, abraçando Camila. "Demorei para ter coragem de enfrentar nossos pais, mas quando soube que Heitor foi preso, entendi que você sempre foi a mais corajosa de nós duas." A presença de Duda trouxe uma alegria extra para a casa. Clara adorou ter uma tia jovem e divertida, e Olavo viu como era importante para Camila ter um membro da família biológica que a apoiava. "Ela pode ficar conosco pelo tempo que quiser", disse Olavo, quando Camila perguntou se ele se importaria com mais uma hóspede temporária. "Obrigada", disse Camila, beijando-o suavemente. Era o primeiro beijo entre eles, doce e natural, selando o que ambos já sabiam há meses. Naquela mesma semana, Olavo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Ele decidiu expandir sua clínica veterinária, contratando um assistente e oferecendo cursos sobre cuidados básicos com animais para a comunidade rural. "De onde veio essa ideia?", perguntou Camila, impressionada com a energia renovada dele. "De você", respondeu Olavo honestamente. "Vendo você transformar seu trauma em propósito, percebi que eu também posso fazer mais. Posso usar minha experiência para ensinar outras pessoas." Os cursos foram um sucesso imediato. Fazendeiros da região vinham aprender técnicas básicas que poderiam economizar dinheiro e salvar vidas de animais. Olavo descobriu que tinha talento para ensinar, e isso trouxe uma satisfação profissional que ele não experimentava há anos. Uma noite, enquanto observavam Clara e Duda brincarem no quintal,
Camila fez uma observação que tocou profundamente Olavo. Sabe o que aprendi nestes meses? Que família não é apenas sobre quem nasce junto, é sobre quem escolhe ficar junto, quem se compromete a crescer junto. Olavo assentiu, olhando para a casa que agora estava cheia de vida, risos e propósito. Beatriz ficaria feliz, disse ele. Ela sempre dizia que o amor verdadeiro é aquele que faz todos ao redor florescerem. E era exatamente isso que estava acontecendo. Todos eles haviam encontrado versões melhores de si mesmos através do amor e apoio mútuos. O outono chegou à propriedade pintando as árvores de dourado e vermelho, e com ele veio uma sensação de colheita, não apenas das plantas que Camila havia cultivado com tanto carinho, mas de tudo que eles haviam construído juntos como família. Camila estava no segundo semestre do curso de psicologia e já havia começado um grupo de apoio voluntário para mulheres vítimas de relacionamentos abusivos na igreja local. Toda quarta-feira à noite, a sala paroquial se enchia de mulheres corajosas que encontraram em Camila não apenas uma ouvinte, mas uma prova viva de que era possível recomeçar. É incrível como minha própria cura acelera quando ajudo outras pessoas, disse ela para Olavo após um dos encontros. Cada história que ouço me lembra de quão longe cheguei. Olavo observava com admiração crescente como Camila havia transformado completamente sua relação com o próprio passado. Onde antes havia vergonha e medo, agora existia propósito e força. A clínica veterinária também prosperava. O assistente que Olavo contratara, um jovem recém-formado chamado Pedro, trouxe ideias novas e energia renovada para o negócio. Os cursos comunitários se tornaram tão populares que eles precisaram abrir turmas aos sábados. Dr. Olavo, disse Dona Mercedes, uma fazendeira de 70 anos após concluir o curso básico. O senhor salvou minha criação de cabras. Agora sei identificar problemas antes que se tornem graves. Sucessos como esse enchiam Olavo de satisfação profissional que ele não experimentava há anos. Beatriz sempre havia sonhado que ele expandisse seu impacto na comunidade, e agora isso finalmente estava acontecendo. Clara, aos 9 anos, havia se tornado uma menina confiante e feliz. Suas notas na escola melhoraram. Ela fez novos amigos. E, mais importante, sua risada voltou a ecoar pelos cantos da casa. A professora comentou com Olavo que nunca havia visto uma transformação tão positiva em uma criança. Ela fala muito sobre a família dela, disse a professora. É evidente que se sente amada e segura. Uma tarde de sábado, enquanto toda a família trabalhava na horta, Olavo, Camila, Clara e Duda, que havia decidido ficar permanentemente, aconteceu um momento que ficaria gravado para sempre na memória de todos. Clara, suja de terra dos pés à cabeça, parou de plantar e olhou ao redor. Vocês sabem que somos a família mais legal do mundo? Por que você acha isso? Perguntou Camila, sorrindo. Porque nós nos escolhemos, disse Clara com a seriedade de uma filósofa mirim. Não foi por acaso, foi porque decidimos nos amar. Duda, que havia se matriculado num curso técnico em agricultura e descoberto uma paixão por plantas, acrescentou, e porque cada um de nós faz o outro crescer, igual às plantas aqui na horta. A metáfora tocou profundamente Olavo. Era exatamente isso. Eles eram como um jardim cuidadosamente cultivado, onde cada membro da família fornecia algo essencial para o crescimento dos outros. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Olavo e Camila caminharam pela propriedade sob a luz das estrelas. Havia algo no ar, uma sensação de completude que ambos perceberam. Tenho uma pergunta para você, disse Olavo, parando próximo ao local onde havia encontrado Camila naquela madrugada gelada de inverno, tantos meses atrás. Camila o olhou curiosa, e Olavo se ajoelhou, tirando do bolso um anel simples que havia pertencido à sua avó. Camila, você quer se casar comigo?
Não porque precisamos de papel para validar o que temos, mas porque quero que o mundo inteiro saiba que escolhi você, e você me escolheu para sempre. As lágrimas escorreram pelo rosto de Camila, enquanto ela se ajoelhava também, ficando na altura dos olhos dele. Sim, sussurrou, 1000 vezes sim. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo, como se sempre tivesse sido destinado a ela. Quando contaram para Clara na manhã seguinte, a menina pulou de alegria. Posso ser a dama de honra? Você pode ser nossa dama de honra especial, disse Camila, abraçando-a. Duda bateu palmas entusiasmada. Vou organizar a festa mais linda que vocês já viram. Naquele momento, olhando para sua família reunida na cozinha, planejando animadamente o casamento, Olavo sentiu uma paz profunda. Não era a ausência de desafios. Todos sabiam que a vida sempre traria novos obstáculos. Era a certeza de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Ele olhou para a foto de Beatriz na estante e sentiu, pela primeira vez, que ela estava verdadeiramente em paz com as escolhas que ele havia feito. O amor não havia sido substituído, havia sido multiplicado. As raízes de sua nova família estavam finalmente profundas o suficiente para sustentar qualquer tempestade que pudesse vir. O dia do casamento amanheceu com um céu azul cristalino, como se a própria natureza conspirasse para celebrar a união. A cerimônia seria simples, na pequena igreja da cidade, seguida de uma festa na propriedade rural, que havia se tornado o símbolo de renascimento para todos eles. Camila acordou cedo, nervosa e emocionada ao mesmo tempo. Duda estava ao seu lado, ajudando-a com o vestido simples de algodão branco que haviam escolhido juntas, uma peça que representava perfeitamente a nova vida que ela construíra. Bonita, autêntica e livre de ostentação. Você está radiante, disse Duda, arrumando o véu delicado. Completamente diferente da mulher que fugia na estrada há 1 ano. Porque agora eu sei quem sou, respondeu Camila, olhando-se no espelho. E sei que mereço ser feliz. Do outro lado da casa, Olavo se preparava com Clara, que estava linda em seu vestido de dama de honra cor-de-rosa. A menina havia insistido em usar o colar de pérolas, que havia pertencido a Beatriz, uma forma de incluir simbolicamente sua primeira mãe na cerimônia. Papai, você está nervoso? Perguntou Clara, observando as mãos trêmulas dele enquanto ajustava a gravata. Um pouco, admitiu Olavo, mas é um nervosismo bom. É a sensação de que algo muito importante está acontecendo. A mamãe Beatriz ficaria feliz? Perguntou Clara, tocando o colar de pérolas. Olavo se ajoelhou diante da filha, segurando suas pequenas mãos. Tenho certeza absoluta de que ela ficaria. Sua mãe sempre disse que o amor verdadeiro é generoso. Ele não diminui quando é compartilhado, mas cresce. A igreja se encheu com pessoas da comunidade que haviam acompanhado a jornada de transformação da família. Roberto estava lá, emocionado por ver o amigo encontrar a felicidade novamente. Doutor Antônio, que havia se tornado quase um avô para Clara, sorria orgulhoso na primeira fileira. Até mesmo algumas das mulheres do grupo de apoio de Camila vieram celebrar a união. A grande surpresa foi a presença de Jussara. A ex-sogra havia chegado no último minuto, trazendo consigo um buquê de flores do jardim que Beatriz tanto amava. Ela se aproximou de Olavo antes da cerimônia começar. Perdoe uma velha tola, disse ela, os olhos marejados. Levei um tempo para entender, mas agora vejo que Camila não está substituindo minha filha. Ela está honrando a memória dela ao trazer amor e cuidado para você e Clara. O abraço entre eles foi carregado de perdão e compreensão mútua. Quando Camila entrou na igreja, caminhando sozinha pelo corredor, uma escolha consciente que simbolizava sua independência, Olavo sentiu o coração transbordar de emoção. Ela não era mais a mulher desesperada que ele havia encontrado na estrada,
mas também não havia perdido a sensibilidade que o havia tocado desde o primeiro momento. Os votos foram simples e sinceros. Olavo prometeu ser o parceiro que Camila merecia, respeitando sua força e apoiando seus sonhos. Camila prometeu amar não apenas Olavo, mas toda a família que eles haviam criado juntos, honrando o passado enquanto construía o futuro. Clara, como dama de honra especial, teve o privilégio de entregar as alianças. Agora vocês são oficialmente casados para sempre, declarou ela, fazendo toda a igreja rir com ternura. A festa na propriedade foi mágica. Duda havia decorado o quintal com luzes douradas e flores do campo. A mesa estava farta com pratos preparados pelos vizinhos, cada um contribuindo com algo especial para a celebração. Durante a festa, Dr. Antônio fez um brinde que resumiu perfeitamente o sentimento de todos. A Olavo e Camila, que nos ensinaram que às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de dificuldades. Que nos mostraram que família é uma escolha diária de amor e cuidado mútuo. Mais tarde, quando a festa estava no auge, Camila puxou Olavo para uma dança no local exato onde ela havia plantado sua primeira muda de tomate meses atrás. "Sabe o que mais me emociona?", disse ela, dançando devagar sob as estrelas. "Não é só que encontrei um marido, é que encontrei um propósito, uma família, uma versão de mim mesma que eu nem sabia que existia. E eu encontrei uma razão para voltar a viver plenamente", respondeu Olavo. "Você não apenas mudou minha vida, Camila, você me salvou." Clara se aproximou e pediu para dançar também, criando um círculo familiar que simbolizava a união perfeita entre todos eles. Conforme a noite avançava e os convidados aos poucos se despediam, a família se reuniu na varanda para contemplar as estrelas. Duda havia adormecido na cadeira de balanço, exausta, mas feliz pela festa perfeita que havia organizado. "Um ano atrás", disse Camila, aninhada no braço de Olavo, "eu estava perdida na escuridão, sem saber que direção tomar. Hoje, olho para as mesmas estrelas e vejo um mapa perfeito do futuro que quero construir. E o melhor", acrescentou Clara, sonolenta, mas satisfeita, "é que vamos construir esse futuro juntos." Naquela noite, todos dormiram com a sensação de que haviam fechado um ciclo importante. O que havia começado como um gesto de compaixão numa estrada gelada havia se transformado na base de uma família sólida, amorosa e próspera. O círculo do amor havia se completado. 3 meses após o casamento, numa manhã tranquila de primavera, Olavo se encontrou sentado sozinho na varanda, observando o nascer do sol pintar os campos de dourado. Camila havia viajado para Florianópolis para apresentar seu projeto de conclusão de curso. Clara estava na escola e Duda cuidava de alguns afazeres na cidade. Era um momento raro de solitude que o permitiu refletir sobre a jornada extraordinária que havia vivido. 18 meses haviam se passado desde aquela madrugada gelada, quando encontrou uma mulher desesperada caminhando pela estrada. 18 meses que transformaram completamente não apenas sua vida, mas sua compreensão sobre amor, família, coragem e renascimento. Olavo pegou o diário que Beatriz costumava escrever e que ele havia guardado sem nunca ter coragem de ler. Naquela manhã, finalmente se sentiu pronto. As páginas revelaram os pensamentos mais íntimos de sua esposa durante sua batalha contra o câncer. Uma passagem em particular o tocou profundamente. "Meu maior medo não é morrer, é deixar Olavo e Clara presos no passado. Espero que quando eu partir, eles encontrem forças para viver plenamente, para amar novamente, para construir felicidade sobre as cinzas da dor. O amor verdadeiro não morre com a pessoa. Ele se transforma em sabedoria, em compaixão, em capacidade de amar ainda mais." As lágrimas escorreram pelo rosto de Olavo, mas não eram lágrimas de tristeza.
Eram lágrimas de gratidão por ter encontrado uma forma de honrar as palavras de Beatriz de maneira tão plena. Quando Camila chegou de volta no final da tarde, encontrou-o ainda na varanda, o diário no colo e uma expressão de paz profunda no rosto. "Como foi a apresentação?" perguntou ele, beijando-a. "Perfeita", respondeu ela, radiante. "Os professores adoraram meu projeto sobre ressignificação de traumas através do apoio comunitário. Mas me conte, como foi seu dia de reflexão?" Olavo lhe mostrou o diário e leu a passagem que havia tocado seu coração. "Entendi hoje que não traí a memória de Beatriz ao me casar com você. Na verdade, cumpri o último desejo dela." Camila se sentou ao seu lado pegando sua mão. "E eu entendi que minha jornada não foi apenas sobre fugir de Heitor ou encontrar segurança. Foi sobre descobrir quem eu realmente sou quando não estou tentando agradar ou sobreviver a outras pessoas." "Quem você descobriu que é?" perguntou Olavo. "Uma mulher forte, capaz de transformar dor em propósito, de amar sem se perder, de construir algo bonito a partir dos escombros", respondeu ela. "E uma mãe. Descobri que posso ser uma mãe maravilhosa para Clara sem tentar ser Beatriz." Clara chegou da escola nesse momento, interrompendo a conversa com sua energia habitual. "Sobre o que vocês estão conversando? Parecem muito sérios." "Estamos conversando sobre como nos tornamos uma família", disse Olavo, puxando a filha para o colo. "E sobre como cada um de nós cresceu desde que nos encontramos", acrescentou Camila. Clara pensou por um momento, balançando as pernas. "Eu também cresci. Antes, eu tinha medo que o papai ficasse triste para sempre. Agora, eu sei que ele pode ser triste às vezes, mas também pode ser feliz. E aprendi que posso amar muitas pessoas ao mesmo tempo." A sabedoria simples da criança novamente surpreendeu os adultos. Naquela noite, durante o jantar em família, incluindo Duda, que contava animadamente sobre seus progressos no curso técnico, Olavo fez uma observação que resumiu seus sentimentos. "Sabe o que mais me impressiona em nossa história? Cada um de nós estava quebrado de alguma forma quando nos encontramos. Eu estava perdido no luto. Camila estava fugindo de uma vida que não era sua. Clara precisava de mais amor e cuidado do que eu conseguia dar sozinho. E Duda estava sem rumo após romper com a família." "E agora?" perguntou Duda. "Agora somos inteiros novamente, mas de uma forma diferente. Não voltamos ao que éramos antes. Nos tornamos versões melhores de nós mesmos", respondeu Camila. "É como quebrar um osso", disse Clara, sempre prática. "Quando ele sara, fica mais forte no lugar que quebrou." Após o jantar, Olavo subiu ao sótão e trouxe uma caixa que estava guardada há meses. Dentro dela estavam algumas roupas e objetos pessoais de Beatriz que ele finalmente se sentia pronto para compartilhar. "Clara", disse ele, "quero que você escolha algumas coisas da mamãe Beatriz para guardar. E Camila, gostaria que você também escolhesse algo. Não como substituta, mas como parte da nossa família que ela sempre será." Camila escolheu um lenço delicado que Beatriz usava nos cabelos. Clara escolheu um anel simples e alguns livros. Era um ritual de integração que trouxe ainda mais paz para todos. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Olavo olhou ao redor do quarto que ele e Beatriz haviam compartilhado e que agora dividia com Camila. As fotos de Beatriz permaneciam na cômoda, mas agora dividiam espaço com fotos da nova família. Não havia competição, havia coexistência harmoniosa. "Tenho uma confissão a fazer", disse Olavo para Camila. "Nos primeiros meses, eu me sentia culpado por ser feliz. Achava que ser feliz era desrespeitar a memória de Beatriz. E agora? Agora entendo que a melhor forma de honrar alguém que amamos é viver plenamente os valores que ela nos ensinou. Beatriz me ensinou a ser generoso, a cuidar das pessoas, a acreditar que o amor pode curar quase tudo. É isso que estou fazendo com você e nossa família." Camila sorriu, deitando a cabeça no ombro dele.
E você me ensinou que merecemos ser amados pelo que somos, não pelo que fingimos ser. Que a vulnerabilidade pode ser uma força, não uma fraqueza. Naquela noite, ambos dormiram com a profunda certeza de que haviam não apenas sobrevivido aos seus traumas, mas os haviam transformado em sabedoria, compaixão e amor. A jornada de dificuldades havia forjado algo precioso, uma família baseada na escolha consciente de se amar e se apoiar mutuamente, acontecesse o que acontecesse. 2 anos depois do casamento, numa manhã ensolarada de dezembro, Olavo despertou com um sorriso involuntário nos lábios. O motivo estava bem ali ao seu lado. Camila, grávida de 7 meses, dormia tranquilamente com uma das mãos repousando sobre a barriga arredondada. O bebê que chegaria em breve seria o símbolo vivo de que o amor pode, de fato, criar vida nova em todos os sentidos. A casa havia mudado mais uma vez para acomodar a família em crescimento. Clara, agora com 11 anos, havia ajudado a decorar o quarto do bebê com desenhos coloridos e móveis feitos à mão. Duda, que havia se formado no curso técnico e agora gerenciava a expansão da horta orgânica, que se tornara um pequeno negócio próspero, estava empolgada para ser tia. Olavo se levantou silenciosamente e caminhou até a varanda, onde encontrou Clara já acordada, lendo um livro na cadeira de balanço que uma vez havia pertencido ao avô dele. "Bom dia, papai", disse ela olhando por cima das páginas. "Você parece feliz hoje." "Estou feliz todos os dias, filha", respondeu Olavo, sentando-se ao lado dela. "Mas hoje estou especialmente grato." "Por quê?" Olavo olhou ao redor da propriedade, que havia se tornado muito mais do que uma simples casa. Era um refúgio, um centro de cura, um lugar onde pessoas encontravam não apenas abrigo, mas propósito. A clínica veterinária prosperava. Os cursos comunitários eram procurados em toda a região, e o grupo de apoio de Camila havia se expandido para 3 cidades vizinhas. "Estou grato porque aprendi que a vida sempre nos oferece segundas chances, mesmo quando pensamos que tudo acabou", disse ele. Camila apareceu na porta, usando um vestido floral que realçava seu estado, o cabelo solto dançando na brisa matinal. "Sobre o que vocês estão conversando tão cedo?" "Sobre segundas chances", respondeu Clara. "O papai estava sendo filosófico." Camila riu, aquele riso cristalino que ainda fazia o coração de Olavo acelerar. "Ah, ele está sempre filosófico de manhã cedo." Ela se sentou cuidadosamente entre eles, e Olavo, automaticamente, colocou a mão sobre sua barriga, sentindo o bebê se mexer como resposta ao toque. "Sabe o que estou pensando?" disse Camila. "Que nossa história começou com uma fuga. Eu fugindo de uma vida que não era minha, mas se transformou em algo completamente diferente. Em um lar. Em uma família de verdade", corrigiu Clara. "Não daquelas de filme onde tudo é perfeito, mas daquelas onde as pessoas se importam umas com as outras mesmo quando brigam." Duda apareceu correndo do quintal, toda suja de terra, mas com um sorriso radioso. "O tomate cereja está pronto para a colheita." E chegaram mais encomendas da feira orgânica da cidade. O pequeno negócio de produtos orgânicos havia se tornado uma fonte de renda extra significativa para a família, mas mais importante que isso, havia se tornado uma fonte de orgulho para Duda, que descobrira seu talento para a agricultura sustentável. "Em algumas horas chegam as primeiras participantes do retiro de fim de ano", disse Camila, verificando as anotações em seu caderno. O retiro que ela havia organizado era destinado a mulheres que estavam reconstruindo suas vidas após relacionamentos abusivos. A propriedade se transformaria, por um fim de semana, em um espaço de cura e recomeço. "Eu ainda não acredito que nossa casa se tornou um lugar de cura para tantas pessoas", disse Olavo maravilhado. "É porque esta casa foi construída sobre fundações de amor e superação", respondeu Camila.
As pessoas sentem isso quando chegam aqui. Conforme o dia progrediu e as participantes do retiro começaram a chegar, Olavo observou com admiração como sua esposa conduzia as atividades. Camila havia se formado em psicologia com louvor e agora cursava uma especialização em trauma e resiliência. Vê-la ajudando outras mulheres a encontrarem sua força interior era como testemunhar um milagre diário. Uma das participantes, uma mulher jovem, com olhos assombrados que lembravam Camila de anos atrás, se aproximou dele durante o intervalo das atividades. Doutor Olavo, disse ela timidamente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como o senhor soube que a Camila era a pessoa certa? Como soube que valia a pena arriscar abrir seu coração novamente? Olavo pensou por um momento, observando Camila conversar animadamente com Clara sobre os preparativos para o Natal. Na verdade, eu não sabia. No início, eu só queria ajudar alguém que estava em necessidade. Mas aos poucos percebi que ela não estava apenas sendo ajudada. Ela estava me ajudando também. O amor verdadeiro é assim. Você dá e recebe ao mesmo tempo, sem manter conta. E a filha do Senhor, como ela aceitou? Clara me ensinou que o coração de uma criança é infinitamente generoso quando ela se sente segura. Ela nunca viu Camila como uma ameaça à memória da mãe, mas como um presente novo em nossas vidas. Naquela noite, depois que todas as participantes do retiro se recolheram, a família se reuniu na varanda para seu ritual noturno de conversar sob as estrelas. Era uma tradição que havia surgido naturalmente e que nenhum deles queria quebrar. Vocês sabem qual foi o maior aprendizado da minha vida? Disse Olavo, puxando Camila para mais perto de si. Que não existe um jeito certo de construir uma família. Existe apenas amor, compromisso e a decisão diária de escolher uns aos outros. E coragem, acrescentou Camila. Coragem para deixar o passado doloroso ficar no passado e abraçar o futuro com esperança. E biscoitos, disse Clara seriamente. Toda família precisa de alguém que saiba fazer biscoitos bons. Todos riram e Duda complementou. E de uma horta. Toda família feliz tem uma horta. Conforme as estrelas brilhavam no céu limpo, Olavo sentiu uma sensação de completude que ele não sabia que era possível. Não era a ausência de problemas. Eles ainda tinham desafios diários, preocupações, momentos difíceis. Era a certeza de que acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. O bebê se mexeu na barriga de Camila, como se quisesse participar do momento, e Olavo sorriu, pensando que em alguns meses haveria mais uma pessoa para amar e proteger naquela família extraordinária. Sabem de uma coisa? Disse ele, olhando para cada um dos rostos queridos ao seu redor. Quando eu era criança, meu avô costumava dizer que a vida é como uma sementinha. Para crescer, precisa passar por terra escura e fria. Só agora entendo completamente o que ele queria dizer. Que a escuridão é necessária para o crescimento? Perguntou Camila. Que a escuridão é temporária, corrigiu Olavo. E que, quando a luz chega, ela é mais doce porque conhecemos a escuridão. Naquela noite, todos dormiram com o coração cheio de gratidão e expectativa. O passado havia sido honrado. O presente estava sendo vivido plenamente. E o futuro se estendia diante deles como um campo infinito de possibilidades. A jornada que havia começado numa estrada gelada de inverno havia se transformado na mais bela história de amor, cura e renascimento que qualquer um deles poderia ter imaginado. E o melhor de tudo era saber que essa era apenas a primeira página de muitas outras que ainda estavam por ser escritas. Depois que Clara finalmente voltou a dormir, Olavo encontrou Camila fazendo suas malas no quarto de hóspedes. Não pode ir, disse ele, surpreendendo a si mesmo com o desespero em sua voz. Olavo, olhe ao seu redor, ela gesticulou. Sua vida está desmoronando, seus clientes estão cancelando, sua família está contra você e Clara está tendo pesadelos. Eu sou um furacão na vida de vocês.
Você trouxe luz para esta casa, protestou ele. Clara riu mais nestas 3 semanas do que no ano passado inteiro. E agora ela está sofrendo, replicou Camila. Heitor não vai parar. Ele vai continuar apertando o cerco até que você não tenha escolha a não ser me entregar. Olavo se sentou na cama, derrotado. Pela primeira vez desde que trouxera Camila para casa, não sabia mais o que era certo. Fazer a coisa certa havia se tornado um labirinto impossível de navegar. Talvez, murmurou, eu tenha sido egoísta desde o início. Talvez eu tenha usado sua situação para preencher o vazio em minha vida. Camila se aproximou e tocou seu rosto gentilmente. Ou talvez você tenha sido a única pessoa corajosa o suficiente para me mostrar que eu merecia ser livre. Naquela noite, ambos permaneceram acordados, sabendo que uma decisão teria que ser tomada. E pela primeira vez, Olavo começou a se questionar se havia força suficiente para continuar lutando por algo que parecia estar destruindo tudo o que mais amava. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Clica em curtir e comenta qual parte mais te impactou da história.